Dando prosseguimento aos exercícios da semana 2 desse plano de estudo do doutorado, nós já realizamos a resolução da questão da atividade 1, onde a melhor alternativa que se enquadra ao estudo das propriedades coligativas é a alternativa C, em que o aumento da concentração de soluto na solução explica a elevação da temperatura de ebulição de um solvente. Nós construímos um gráfico em que mostra a elevação da temperatura para dois líquidos, sendo um líquido que é puro, líquido solvente, no caso da água, nós utilizamos como exemplo, e um líquido quando ele está formando uma solução, no caso, uma água mais o cloreto de sódio. Nós vimos que eles têm traços característicos de que o solvente ele tende a permanecer meio que constante conforme o passar do tempo, que ele atinge a temperatura de ebulição, enquanto a solução vai sempre requerindo uma temperatura maior. Este gráfico é importante para resolvermos, interpretarmos a atividade 3, ok? Depois de um certo tempo, o que nós verificamos então é que a temperatura de ebulição de uma solução aumenta, enquanto a de um solvente ou de um líquido puro, ao atingir ali o estado de a temperatura de ebulição, ele mantém-se mais constante, ok? Na questão 2, nós analisamos de acordo com as concentrações dadas em cada um e vimos que a alternativa que enquadraria aí seria a letra C, a alternativa C, uma questão de que nós analisamos a visão das soluções sendo iônicas ou moleculares, ok? Na atividade 3, agora que nós vamos resolver, ela lembra um pouco a questão da atividade 1. Veja que ela diz que nós temos dois recipientes iguais, contendo líquidos em contínua ebulição, sendo que o recipiente 1 ele possui água pura, e o recipiente 2 tem água do mar, ou seja, água com alguns sais ali dissolvido, em especial cloreto de sódio. O gráfico ali que melhor representa a variação das temperaturas desses líquidos em função do tempo é, vamos ver aqui os 5 gráficos dados nas alternativas e vamos analisar cada um deles, sendo que a linha 1 vai representar no meu gráfico o recipiente que está em ebulição com água pura e a linha 2 o recipiente que está em ebulição com água do mar. Vamos ver aqui para a letra A, que ele mostra que o meu recipiente com água pura tem uma temperatura de ebulição maior do que o recipiente que contém água do mar. Será que esse gráfico faz sentido? A gente vai ver que ele está errado, porque a temperatura da água pura está maior, sendo que a gente sabe que se nós temos uma solução, ou seja, nós temos ali partículas dissolvidas naquele solvente, a temperatura vai ser maior. Quanto maior o número de partículas, se eu tenho partículas, no caso, já que aqui estou considerando uma água pura, a temperatura requerida para o processo de ebulição teria que ser maior, sendo que ela está abaixo da linha 1, ela teria que estar acima, ok? Vamos ver aqui na letra B que o que aparece aqui está coerente com relação ao posicionamento aqui da faixa de temperatura. Nós vemos que o líquido 2 com água do mar está acima do líquido 1, entretanto, a gente vai ver que a linha que representa aqui a água pura, ela continua em aquecimento. O que não faz sentido que a gente viu no exercício 1, que um gráfico mais característico para essa água pura, quando está em ebulição, é que ela se permaneça constante, ok? Então aqui não pode ser. Veja o gráfico da letra C. O recipiente da água do mar, que é o número 2, apresentando aqui uma linha crescente, o que condiz, que a gente vê que quanto maior o número de partículas depois que aquele solvente passa em ebulição, a temperatura da ebulição ela sempre vai sendo maior. Enquanto de 1, veja só que ele já está em processo de ebulição
ele tende a manter-se constante. Então, portanto, né, nós vamos ver que, de acordo com a questão que pede um gráfico para dois líquidos que estão em contínua ebulição, este gráfico está mais coerente, porque a ebulição da água do mar ela aumenta conforme vai passando o tempo, e a do líquido puro ele se mantém, tende a se manter constante. E na letra D? Veja que a letra D é diferente aqui com relação à água do mar, ok? Porque aqui na água do mar ele me mostra, né, que ele vai ser constante, quando não é. Nós vimos que ele teria que ter aquela inclinação característica. E na letra E? Perceba que o ponto inicial de ebulição da água do mar, ele é menor, né? Quando a gente sabe que esta água do mar, ela teria um ponto de ebulição, mesmo que inicial, maior do que o líquido puro, ok? Então, portanto, a alternativa correta dessa atividade 3 é a alternativa C. Na atividade 4, veja só, uma atividade razoavelmente simples, pergunta-se assim: foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Okay? Então, experimentalmente é observado que se adicionar sal, a batata vai cozinhar mais rápido, e vamos analisar os possíveis explicações, portanto. Então, veja só, em 1, a adição do sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Nós sabemos, né, que esta alternativa está condizente com o que nós aprendemos em teoria, né? Que a adição de um soluto, no caso o sal, ele provoca o aumento da temperatura de ebulição em função da diminuição da pressão de vapor. Veja 2. A adição de sal provoca aumento na pressão de vapor? Não, provoca diminuição na pressão de vapor, certo? Dificuldade daquele líquido passar para a fase de vapor. Então, portanto, errado, né? Lembre-se que se eu estou adicionando sal, adicionando partículas, maior número de partículas, menor pressão de vapor. E 3. O sal adicionado não altera a temperatura da água? Lógico que altera a temperatura de ebulição da água, né? A temperatura de ebulição. Então, só aqui a gente já marcaria errado. Mas ele está falando que tem um efeito de reação com o amido das batatas, o que não faz o menor sentido para a visualização do aumento, né, dessa temperatura de ebulição diante da proposta dessa atividade aqui da pergunta dela. Então, quais alternativas estão corretas? Apenas a 1, ok? Então, portanto, letra A. E por fim, a atividade 5. A atividade 5 que remete um pouco para a gente a atividade 2, onde nós teríamos que analisar, né, as concentrações das soluções dadas. Então ele pergunta assim: apresenta maior ponto de ebulição ao nível do mar a solução de quê? Veja que ele dá aí 5 soluções, certo? Nessas 5 soluções, aqui nós temos 2 de glicose, uma de sacarose, uma de ureia e uma de NaCl. E também nos dá essas concentrações aqui. Vamos partir do seguinte princípio para resolvermos essa atividade. Perguntar aqui, né, a pergunta dessa questão é quem tem maior ponto de ebulição. Então, quem tem maior ponto de ebulição? Vamos sempre relacionar com aquele que tem a menor pressão de vapor, tá? Porque é assim que nós aprendemos. E quem tem menor pressão de vapor? Quem tem maior número de partículas, né? Lembrem-se lá do mais você. Se eu aumento o número de partículas, eu diminuo a pressão de vapor e aumento a temperatura de ebulição. Então, por quem que eu vou procurar? Por aquele que tem maior número de partículas. Portanto, entre essas 5 alternativas, né, qual delas apresenta maior quantidade de matéria aí dada em concentração? Aqui tem 0,1 molar, 0,5 molar, 1 molar, 1,5 molar ou 1,5 molar. Nós ficaríamos com as letras D e E aí, né, que tem as mesmas quantidades molares, né, e que são maiores quantidades molares, maiores quantidades de matéria.
Só que nós vamos ver que entre 1,5 molar de ureia e 1,5 molar de cloreto de sódio, a minha ureia ela forma uma solução molecular. E o meu cloreto de sódio ele forma uma solução iônica. Portanto, quando eu tenho 1,5 mol de ureia, eu tenho 1,5 mol de moléculas. Considerando que essas moléculas sejam as partículas, considerando que eu tenho então 1,5 mol de moléculas ou partículas de ureia. Somente isso, tá? Só que quando eu tenho 1,5 mol de NaCl, já que eu tenho uma solução iônica, eu tenho uma dissociação. E se eu tenho 1,5 mol de cloreto de sódio, eu tenho 1,5 mol de íons Na+, e 1,5 mol de íons Cl- dissociados aí. O que me dá, então, que eu tenho um total aí de 3 mol de íons em solução. Então, portanto, vejam que eu tenho maior quantidade de partículas nessa solução, considerando que as minhas partículas aqui são os íons. Então, um maior número de partículas acarreta uma menor pressão de vapor, o que me dá uma maior temperatura de ebulição. Portanto, a alternativa aqui para essa questão é a alternativa E, quando eu tenho 1,5 molar, né, de NaCl. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha entendido o conteúdo. Até a semana 3.